visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede em braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados, depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens da obra de surgimento e sublimação do mundo. E de pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativos do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Neste momento, a espiritualidade amiga está em cada um de nós, nos orientando, nos auxiliando naquilo que a gente mais necessita. É o nosso momento. É o momento que a gente chega aqui no centro, chegamos pela dor, ou chegamos pelo amor. Como diz a leitura, ide, Jesus está pedindo para nós, ide e evangelizai. Esta é a nossa missão de espíritas, evangelizar. Então, neste momento, vamos fazer como Cristo nos quer de nós. Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos auxilie, assim como Ele fez com Paulo. Chamou Ananias para ajudar Paulo. E assim, nesse momento, ele envia a espiritualidade maior, os espíritos amigos, para nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos momentos de tribulação na nossa vida. É o momento de a gente se entregar, que Ele está atuando junto de nós. Deus de infinita bondade, soberanamente bom e justo, atua neste momento com Jesus, o nosso Divino Mestre, em cada um de nós, nos dando a paz que a gente necessita para enfrentar os caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
mas nos livra de todos os males, que assim seja. E essa noite, a nossa companheira, a Lúcia, do Centro Espírita Deseja de Menezes, de Porto Alegre, ela vai hoje passar um pouco mais de conhecimento para nós. É a nossa ajudante, a nossa trabalhadora de verão, que também veio nos feriados nos auxiliar. Hoje a gente está com a casa cheia, a Ica também está aqui, tá? Muita alegria. Então tá, vamos lá. Então. Boa noite para todos. Eu não posso deixar, como sempre digo, de mostrar a minha alegria, a minha satisfação de estar tendo esse privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez, né? De saber, assim, meus irmãos, que nesse mundo tão louco, né, tão cheio de dores, tão cheio de tristeza, de angústia, tem uma casa tão linda nos esperando, com tanta luz, com tanta força espiritual, né? Então, isso é uma alegria, essa morada, é uma morada que a gente pode contar toda semana, entrar de coração aberto, saber o que é bem-vindo, né? Procurar aprender, procurar melhorar, não só através da palestra, mas através da introdução, do livrinho que o Feijão acabou de ler, né? Do Pai Nosso, que é rezado com tanto amor. Então, essa casa nos espera, essa morada nos espera, com tanta alegria toda semana. E então eu fico assim, até emocionada, né? De receber esse convite para estar aqui junto com vocês. É um privilégio para mim, acredite, é um privilégio muito grande a gente atravessar, pegar a 101 para vir cair nessa casa tão maravilhosa, nessa praia de luz, né? Porque é uma praia de luz, é uma praia de amor. E já que nós estamos falando em morada, né? Nos vem então a palestra de hoje, né? A exposição doutrinária dessa noite, que é sobre as moradas do Pai. Né? Lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no 3º capítulo, diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas que alegria nós saber isso aí, né? Que não é só isso aqui que existe, que não é só esse mundo que existe, tem outros mundos, né? Que satisfação para nós, que esperança brota no nosso coração, né? Saber que existe coisa muito melhor ainda para nós passar, coisa muito melhor do que isso aqui, né? Muito melhor. Quando eu digo a praia é linda, né? Mas tem praia muito mais linda ainda nas outras moradas do Pai. Então Jesus fala para nós, né? Com muita humildade. E Jesus sempre falava com amorosidade, com doçura. Por isso que a gente tem que cuidar da maneira de falar. Sempre falar parecido com o mestre, com amorosidade, com doçura. E Jesus falava: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Há muitas moradas, as moradas, né? O universo do Pai, casa do Pai é o universo, né? E as moradas são os diferentes lugares que a gente pode habitar, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina, todo o Evangelho de Jesus é bom, né? Eu falei no segundo o Espiritismo que nós estamos dentro de uma casa espírita, mas Jesus é o nosso modelo, né? Então, todo o Evangelho de Jesus é maravilhoso, é doce, né? É um tesouro, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu digo, ele é mais acessível. Kardec codificou com muito carinho, né? A pedagogia que ele usou é mais fácil de entender, porque é mais novo, é mais moderno, é a terceira revelação de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é mais fácil de nós entender. E lá no Evangelho, ele nos ensina que existem vários tipos de mundos e nos dá 5 exemplos, né? Olhem, cuidem bem, são 5 exemplos para nós termos uma noção, né, dos diferentes mundos que existem, né? Então ele fala primeiro nos mundos primitivos. Os mundos primitivos são aqueles mundos que as pessoas são muito ainda brutas, ignorantes espiritualmente, que elas só enxergam o material, elas não têm noção do espiritual, porque elas não raciocinam bem ainda, né? Elas são muito primárias na parte espiritual. Então só o que interessa para elas é a matéria, é o alimento, é o lugar no sol, é o lugar na sombra, é a água, eles brigam, né? É um mundo primitivo. E a gente tem noção, né, meus queridos irmãos, que nós temos através da história, a gente tem noção, conhece esses mundos, o homem das cavernas, a gente tem noção na escola, né? Os estudantes que estão aqui, até os pequenininhos, a professora ensina, né? Ensina que tem o homem da caverna, né? Que tem aqueles bem antigos que andavam de 4 pernas, né? Assim, mas a gente evoluiu, né? A gente evoluiu porque os mundos
mundos evoluem também de acordo com os habitantes que estão vendo. Olha só a nossa responsabilidade. Para nós evoluir, nós temos que aprender, nós temos que querer evoluir. Então, os mundos evoluem. Então, os mundos primitivos, vamos dizer assim, eles são só voltados para a parte material. Eles não têm noção da parte espiritual. Aí, depois dos mundos primitivos, entramos nós, os mundos de provas e de expiações. É o mundo que nós estamos usando, que nós estamos vivendo. É um mundo, assim, bastante penoso, vamos dizer assim. Porque existe muita maldade, muita agressividade, existe orgulho, existe inveja, ganância, egoísmo, mas também existe a casa do Centro Espírita Allan Kardec, não é tão ruim assim, que nos ajuda, existem os grupos religiosos, existem as diversas igrejas que são voltadas para o bem, tem grupos dentro desse mundo de provas e expiações que estão nos ajudando, que estão fazendo tudo que podem para nós conseguir evoluir mais, para nós sair dessa angústia, dessa dor que a gente passa. E a gente diz assim, meu Deus do céu, que coisa horrível, Acontece cada dia uma coisa ruim. Quando tudo parece que está bem na nossa vida, lindo, vem uma coisa que não é boa. Todos nós, meus queridos irmãos. Não existe ninguém que não passe por um problema. Porque nós viemos para cá justamente porque nós precisamos passar. Nós viemos para cá justamente porque nós temos coisa lá no nosso passado, lá atrás, que nós precisamos resgatar. Então nós não entendemos, a gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente fica chateado, mas é necessário, é um bem para nós que está acontecendo. Vamos cuidar, não vamos desesperar. Nesse momento, é o momento que nós temos que exercitar a nossa paciência. O que é a paciência? A ciência da paz. A gente tem que ter paciência quando está passando pelas dificuldades. A gente tem que se propor a melhorar, não desanimar, não baixar a cabeça. Vamos em frente. Nós nunca estamos sozinhos. Cuidem, ainda bem que eu falei. Nós nunca estamos sozinhos. E se nós precisamos passar por alguma coisa, com toda certeza essa força vai nos ajudar. Essa força divina que vem de algum lugar vai nos ajudar. Mas nós temos que querer. É 50% ajuda, 50% o nosso coração. A casa aqui está linda, bem estruturada, cheia de luz, está cheia de anjo aqui, gente. Está maravilhosa essa noite. Mas acontece que se eu estou aqui pensando lá na roupa que eu vou vestir para ir para a avenida, não adianta nada, meus queridos irmãos. Se eu estou aqui pensando que eu vou sair daqui, que eu tenho lá ir no bailão, ir na festa, nós temos que nos conectar com o bem, nós temos que nos conectar com a verdade, nós vamos buscar a paz, nós temos que aprender a paz, nós temos que levar a paz para fora também, Nós temos que buscar e levar. Então, o mundo de provas e expiações existe, é real, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos que ter esperança, nós temos que ter certeza, nós temos que olhar para aquilo que nós temos de bom. A gente nunca está desamparado. Tem o nosso filho maravilhoso, que a gente embala, que nos dá força, que nos dá coragem, Tem o nosso pai, a nossa mãe, as flores do nosso jardim, os nossos animalzinhos de estimação, que são tão bonitinhos e nos dão coragem para a gente ver que a vida não é tão triste, que ela é bonita, que ela é enfeitada. Tem o mar do Balneário Gaivota, que é maravilhoso, as ondas que batem nos nossos pés, que nos refrescam no verão. Tem o nosso céu azul, que a gente pode olhar e dizer, vai melhorar, E as coisas vão passando, e a esperança tem que estar dentro do nosso coração. A gente tem que viver essa esperança, tem que ter certeza, tem que ter fé, tem que ter amor, e pedir as coisas para o Pai com muita humildade. A humildade é importante na nossa vida. Nós não podemos deixar de esquecer que nós temos que ter humildade. Às vezes a gente diz assim, eu peço, e meu Pai não me dá. Não existe esse Deus. Então a gente pede as coisas, não adianta nada, mas o Pai sabe das nossas necessidades. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Ainda ontem, eu estava comendo um churrasco na casa de um amigo muito querido meu. Um amigo muito querido. Eu cheguei e vi assim, ele tem uns cachorrinhos, O Bobinho, o Branquinho, e se não me engano, o Didu. E esse cachorrinho pediu muito churrasco para nós, eles pediam, sabe? Eu fiquei com dó dos cachorrinhos, fiquei triste. Eu comendo aqui, um pobrezinho do animalzinho ali me olhando, Aí eu falei pro dono, eu fico com tanta pena dos animais, quando eu estou comendo assim, eu não posso repartir, Eu fico com pena dos animaizinhos. Aí ele me disse, mas Lucinha, a gente tem vontade de dar para eles, também sinto pena, mas eles ficam doentinhos, eles vão para o hospital, eles passam mal, eles são muito delicados, eles têm a raçãozinha deles que eu mandei fazer, eu não posso dar. E
Então, nessa hora, me lembrei um bom exemplo para nós ver o que o Pai faz por nós. Às vezes a gente pede uma coisa para Ele, mas Ele sabe que não pode nos dar. Ele sabe que aquilo ali vai nos fazer mal, né? Então, Ele não dá, nós não entendemos. O cachorrinho não entende por que não ganha. Mas o amor do dono é tão grande por ele que, com certeza, né? Esse amor vai envolver esse animalzinho, assim como esse amor do Pai tem que nos envolver também. É um exemplo assim, bem básico, né? Bem pequenininho, mas dá para entender, né? Bem pedagógico, né? Então, vamos continuar. Então, nos mundos de provas de expiações, a gente tem que aprender que ele também vai passar. Que aquele momento também vai se renovar. E aí a gente recebe um presente, né? A gente sai do mundo de provas e expiações e entra nos mundos de regeneração. Os mundos de regeneração, ele é um intermediário entre os mundos de provas e de expiações e os mundos felizes. É quando o espírito começa a entender melhor as coisas, a gente entende melhor as coisas. A gente não deixa de sofrer totalmente, a gente tem provas também, tem algumas dificuldades, tem algumas doenças, mas o espírito está mais elevado, né? Tudo isso que eu falei aqui, a gente já vai saber. A gente não vai precisar pensar sobre isso aí. A gente não vai precisar de achar uma desculpa, a gente não vai dizer Deus não me ajuda, porque a gente sabe que Deus ajuda a gente. É um estágio entre os dois mundos, entre os mundos felizes e os mundos de provas. E é um mundo de regeneração. Ele já está vindo aí, e essa é a maior novidade para nós da noite, né? Essa é a nossa alegria. Nós estamos nos preparando para receber esse presente do Pai. O nosso mundo vai evoluir, e ele vai chegar a ser um mundo de regeneração, onde a dor existe menos, onde a gente entende mais. O nosso Evangelho, no capítulo 12, diz assim: quanto mais nós nos elevarmos com as coisas do céu, menos as coisas da terra vai nos machucar. Então, no mundo de regeneração, a gente vai se elevar tanto que as coisas da terra não vão nos machucar. Nós vamos entender quando o nosso querido tiver que ir embora, nós não vamos chorar tanto, né? Nós não vamos entender quando nós não conseguir passar no concurso, nós vamos entender muitas coisas quando nós ficarmos um pouco adoentados, nós vamos entender, então nós não vamos sofrer. Porque a gente sofre porque a gente não entende. A gente não entende o recado do Pai. Tudo que o Pai faz para nós, Ele está dando um recado para nós. Ele não está nos castigando, Ele está dizendo: acorda, amor, acorda. Tu tem que melhorar, tu tem que ser feliz. É por isso que eu estou te dando esse recado. Mas a gente não consegue entender isso aí. A gente leva para o lado da tristeza, da dor, da mágoa, da perseguição. E isso não existe. Né? Isso não existe quando se trata de um Pai maravilhoso como nós temos, né? Então, o mundo de regeneração, ele vai abrir a porta para o mundo feliz. Aí, esse aí é muito happy, é muito feliz. Esse aí é só felicidade. Não existe a doença, não existe a dor, não existe a vaidade, não existe a ganância. O perdão é usado por todas as pessoas, a solidariedade. O homem, ele não se compara com o outro. Ele se compara consigo mesmo, né? Ele diz assim: eu tenho que melhorar cada dia, o outro não interessa, é assim que tinha que ser. Eu tenho que mostrar para mim que eu sou bom. E assim é um mundo feliz, né? Ele não tem tristeza, a gente não se decompõe com desencarne, a gente se transforma no corpo espiritual. Não existe essa dor do desencarne, que as pessoas lá fora chamam de morte, mas nós aqui espíritas chamamos de desencarne, porque a morte não existe para o espírita, né? Então a pessoa lá fora chama de morte. E isso não existe no mundo feliz. O mundo feliz vai ser o nosso mundo presente, que vai vir depois do mundo de regeneração. E por último, o Evangelho nos apresenta os mundos celestes ou ditosos, que é aquele mundo assim que é só luz. Né? E vai custar um pouco para nós chegar lá, né? Nós imperfeitos do jeito que a gente é, né? Mas nós, quem sabe, um dia vamos chegar. Lá é que está o nosso Mestre Jesus. Lá é que estão os espíritos de muita luz, de muita paz, de muito amor, que emanam para nós essa energia e que nos embalam, né? Que cuidam de nós como filhos queridos. Cuidem bem, meus amores. Nós somos filhos queridos do Pai. Nós não somos nada menos que filhos queridos, qualquer um de nós. Mesmo com nossos defeitos, com as nossas tristezas, com as nossas angústias, com a nossa ansiedade, nós somos filhos queridos do Pai. E nós temos que fazer jus desse Pai maravilhoso que nos embala. Então, isso aí é que diz o nosso Evangelho. Mas ele também diz que não é só aqui na parte física que existe isso. Lá no mundo espiritual também existe um monte de mundos diferentes, né? Da maneira que a gente chega lá, a gente vai encontrar o mundo que a gente deve encontrar.
A gente chega lá e encontra de acordo com a obra que nós fizemos aqui. Receberás de acordo com tuas obras, né? Receber. Olha essa mala. O que nós vamos botar nessa mala quando for para lá? É a roupa do shopping? É o carro do ano? São as viagens que nós fizemos? É a vaidade que nós tivemos? São os perfumes franceses que nós vamos botar nessa mala? Não. É a nossa amorosidade. É o nosso carinho com nossos irmãos. Isso que nós vamos levar para lá. É o nosso amor pelo próximo, é a nossa caridade. Essa vai ser a nossa mala. A nossa mala que nós vamos levar é essa. Quando nós formos embora daqui, nós vamos deixar tudo que nós temos e vamos levar o nosso coração. E nesse coração tem que ter essas coisas que eu acabei de falar, né? E lá nós vamos encontrar de acordo com o que nós estamos carregando, né? A nossa mala tem que ser coberta de bons sentimentos. E aí nós vamos receber lá no mundo espiritual aquilo que nós merecemos, né? Então chega lá uma pessoa, um espírito puro, um espírito evoluído, vamos dizer assim, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes chega no mundo espiritual, ele foi um médium maravilhoso, ele foi um médico caridoso, né? Auxiliava as pessoas, abraçava o seu próximo, né? Tinha carinho com seus pacientes, né? Fez o seu trabalho com muito amor. Ele chega no mundo espiritual e é recebido por alguém, por uma mensageira de Maria de Nazaré. Ela vem receber o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes chega, humilde, querido, como sempre foi, né? E eu escuto uma gritaria, meu Deus, Bezerra, Bezerra. Ele diz, meu Deus, mas ninguém me conhece aqui, já estão gritando por mim, o que é isso? Eu quero saber o que é isso. Aí essa querida, esse anjo de luz que recebe ele, diz, o senhor chega na janela, doutor Bezerra. Ele olha lá para baixo, vê aquele monte de gente, né? Abanando, saudando com amor aquela criatura linda que está chegando lá. E pergunta, mas quem são essas pessoas, doutor Bezerra? Essas pessoas são as pessoas que o senhor ajudou, que o senhor cuidou, que o senhor amou, que o senhor fez caridade. Essas pessoas estão felizes porque o senhor está chegando aqui no mundo espiritual, né? Então é a caridade que o doutor Bezerra levou. Olha a maneira que ele foi recebido no mundo espiritual. Então o doutor Bezerra vai com um plano superior, e claro, um plano maravilhoso, né? Chega outro, às vezes, mais humilde, né? Mais assim, menos, que conhece um pouco da verdade, né? Ele vai chegar mais perturbado, ele vai chegar mais triste, né? Chega um que não acredita em nada, vai ficar muito surpreso. Cada um recebe, então, aquilo que merece, assim como ele viveu aqui. Tem aqueles, meus queridos irmãos, e isso é um pouco delicado de nós falar, mas nós precisamos falar. Né? A exposição doutrinária é para a gente aprender, né? É para a gente debater junto os pensamentos de vocês com a expositora que está falando aqui. Então, a gente tenta entrar numa sintonia. Então, assim, tem aquelas pessoas que são, assim, espíritos muito aniquilados, né? São espíritos de sofredores, que são, assim, maldosos, assassinos, suicidas, né? Então, tem esse grupo de pessoas, infelizmente, tem esse grupo de pessoas. Mas eu quero, antes de falar neles, eu quero dizer que nunca o nosso Pai abandona ninguém. Seja ele como for, né? E se vocês tiverem na família de vocês um caso desse, fiquem tranquilos, porque eles estão sendo atendidos, tá? Então, assim, chega esses espíritos lá, muito aniquilados, muito tristes, muito sofredores, né? E eles estão tão aniquilados, eles estão tão mal, eles estão tão sem esperança, né? Que eles entram num processo chamado ovoidização. O que é a ovoidização? É se transformar em ovoides. O que é ovoide? Ovoide é quando o perispírito está tão mal, está tão aniquilado, está tão sofredor, né? Se maltratou tanto, se aniquilou tanto, que ele perde a forma, né? E fica como fosse um ovo, fica como fosse um cérebro humano. Ele é mais ou menos do tamanho de um cérebro humano. É a segunda morte, chamada no plano espiritual. E a curiosidade de tudo isso é que isso é uma patologia que não tem cura no plano espiritual. Só tem cura no plano físico. Só tem cura no nosso plano físico. Para vocês verem como tudo depende um do outro, né? A gente acha que tudo no mundo espiritual, não. A parte física ajuda muito, eleva muito. Então, esse querido, vamos dizer assim, esse querido que chega lá, e ele que
se está alguém me entendendo, algum desencarnado que nesse momento está me escutando, fique tranquilo, porque o Pai está cuidando de ti, meu irmão, está cuidando de ti. Então, essa hora, quando ele chega lá, ele chega muito aniquilado, né? E entra nesse processo de ovoidização. Cuidem bem, ovoide, chama-se ovoide. A segunda morte, né? Então, lá, ele fica assim, em estado quase que latente, com pouca sensibilidade. Ele perdeu toda a forma, ele perdeu toda a esperança, ele perdeu todo o amor, ele perdeu toda a fé. Ele não é mais nada, ele pensa que não é mais nada. Mas os amores do Senhor, os anjos do Senhor, também estão nele, né? Também cuidam dele. E esse fenômeno é só reparado através da reencarnação. Ele só vai conseguir se reerguer através do corpo físico. Ele vai ter que reencarnar, e às vezes em várias reencarnações. Normalmente esse processo se dá através do... o espírito reencarna, e a mamãe, o útero materno que acolhe esse amor, né, ela sofre um aborto espontâneo. Então eu falo também para as mamães queridas, que quando perdem um bebê, que tem um aborto, ficam tão apavoradas, choram, sofrem, se maldizem, meu Deus, por que o meu filhinho não veio? Deus sabe tudo e faz tudo bem. Né? Essa criança tem que se refazer, esse espírito tem que se refazer, porque o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico, eles têm que seguir juntos, né? Então, se ele não está bem, a parte espiritual, a parte física também não aguenta e dá-se o aborto espontâneo ou uma má formação do feto. Isso a ciência já admite. A má formação do feto, a ciência já admite. A ovoidização ainda é com nós espíritas, nós vamos conseguir ainda mostrar para eles que é verdade, né? Então, acontece isso aí. Então, aquela mamãe, voltando a dizer, já aconteceu comigo, né? O primeiro bebê meu também veio embora, né? Então, a mamãe tem que pensar assim, eu não tive esse bebê porque meu pai me auxiliou, né? Foi um processo de uma reencarnação um pouco infeliz, né? Então, a pessoa ele não conseguiu se refazer e aí ocorre o aborto espontâneo. Mas nada impede, né, que no segundo momento venha um outro bebê, talvez um outro espírito, que seria uma prova para aquela mamãe, seria alguma coisa assim, cada caso é um caso. Então, entenderam o fenômeno da ovoidização? O que vem a ser um ovoide? Então, isso aconteceu, meus queridos irmãos, e para falar para vocês sobre esse tema, eu li um livro chamado Ícaro Redimido. É a história do Santos Dumont. Quem é o Santos Dumont? É o pai da aviação. O Santos Dumont, ele era um espírito muito inteligente, uma pessoa muito inteligente. Ele trabalhava com máquinas, mas ele tinha muitos problemas. Ele não aceitava o corpo físico, porque ele era baixinho, ele se achava feio, ele tinha as orelhinhas de abano. Naquele tempo não existia pitangui ainda, ele não podia arrumar as orelhas. Então ele usava um chapéu. Ele era uma pessoa muito infeliz. Então, ele era muito assim, voltado para as máquinas, mas ele era muito inteligente, né? E ele precisou sair do Brasil para fazer a invenção dele, mas paralelo à invenção dele, um outro grupo também trabalhou nessa invenção e nunca ficou bem claro para o mundo, né? Que ele foi o inventor do avião, ele foi o inventor da aeronave, do cartão feliz, e ele se frustrou muito com tudo isso aí. Embora aqui no Brasil, nós sempre reconhecemos ele sempre foi reconhecido como pai da aviação, lá no exterior ele não foi totalmente reconhecido. E era uma mágoa que ele tinha. Essa mágoa dele era tão grande que ele era muito orgulhoso, ele era muito prepotente, né? E ele, chegando no mundo espiritual, ele fez um suicídio, ele se suicidou, porque ele entrou numa grande depressão. Vamos cuidar da depressão, a depressão é uma doença e tem cura. Vamos cuidar, porque é através dela que muitas vezes nós chegamos em algo muito desagradável para o nosso espírito, né? Então, naquele tempo, talvez não era assim tão fácil, não era tão bem cuidada essa parte, né? Então, o nosso querido pai da aviação, né? Nosso querido Alberto Santos Dumont, ele chegou num momento assim tão triste que ele veio a se suicidar. Chegando no mundo espiritual, né? Ele quase que chegou a uma forma de ovoide. Graças a Deus, ele foi muito bem recebido no Vale dos Suicidas e foi muito bem atendido e foi evitado, né, tudo isso. Mas ele custou muito a se reerguer, ele também passou por uma reencarnação que ele foi
foi abortado espontaneamente, mas ele conseguiu, através do trabalho, através da mostra das outras encarnações dele para trás, ele entendeu o porquê de cada fato da vida dele, e ele também conseguiu se reerguer, ele conseguiu trabalhar, e em 16 anos ele estava completamente restabelecido e trabalhando como enfermeiro no mundo espiritual. Então eu quero dizer para os meus queridos desencarnados que estão aqui também assistindo essa palestra, que sempre o nosso Pai nos protege, ele está junto com nós, e nós podemos sempre buscar o melhor através do amor, através da paz de Jesus. Então, vocês viram assim, meus queridos irmãos, que esses mundos existem em todas as escalas e eles estão aqui para nos ajudar. Então, nós temos o que fazer? Fazer o bem, procurar ser amoroso, procurar viver mais a vida, não correr tanto atrás do dinheiro, né? Trabalhar um pouquinho menos e amar um pouquinho mais, né? Viver mais feliz com nossos amores, que são nossos familiares, procurar se entender com as pessoas, não começar a brigar por coisas tão fúteis, tão bobas, fazer que nem aquela moça do ônibus, sabe a moça do ônibus? Ela vinha no ônibus assim, bem bonita, bem arrumada, bem iluminada, né? Seguradinha ali, entra uma senhora cheia de pacote, bate nela, bate no rosto dela, incomoda ela, né? E ela fica ali, serena, né? Agarradinha ali, dá para trás assim, a pessoa passa, ela fica ali. Aí uma terceira pessoa que estava atrás dela disse, mas como é que tu aguenta isso? Mas se é comigo, meu Deus, eu faço um escarcel, então uma pessoa que está aí bonita, quietinha, agarradinha no ônibus, sendo uma pessoa te socando, te empurrando, tu não diz nada. Eu vou dizer assim, não, o que eu vou dizer? Eu vou descer ali na outra parada, por que eu vou brigar com ela? Eu nunca mais vou ver essa mulher, por que eu vou fazer isso? Então, meus queridos irmãos, a gente nunca sabe qual é a parada que nós vamos descer, né? Nós estamos todo mundo dentro do ônibus, bem grande, e nós não sabemos qual é a parada que nós vamos descer. Vale a pena, eu pergunto para vocês, está se incomodando por uma pessoa que está passando por nós, que nós nunca mais vamos ver? Vale a pena? Não vale. Essa moça está cheia de razão. Chegou a primeira parada, ela desceu, foi embora. Ela ficou lá. Nunca mais ela vai ver. Tomara que não veja, né? Então, assim é a vida. Nós não sabemos qual é a parada que nós vamos descer. Se nós vamos descer na primeira, se nós vamos até o fim da linha, se nós vamos bater lá e voltar, né? Então vamos viver bem, vamos viajar tranquila, serena, cheia de alegria, o nosso coração cheio de amor, procurando fazer o bem, a caridade, ter a paz dentro de nós, né? Sentir o perfume das flores, abraçar nossas crianças e ter fé no nosso coração. O nosso coração está aqui batendo, pulando e pedindo, né? Para nós ser agradável, para nós ser bondosos, né? Ter paciência com o próximo. Essa é a verdadeira felicidade, né? A felicidade não é aquilo que eu disse, né? Ir para cá, ir para lá, aí tem que comprar, eu tenho que gastar, ele viajou, também vou. Não é isso a felicidade. A felicidade é a paz, é o amor de Jesus, é a chegada nessa casa, né? É o carinho de receber o amor que vem de cima, vem do nosso Pai, e é a certeza, meus queridos irmãos, que nós vamos ganhar sempre se nós continuarmos assim. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu estou encantada de ver as carinhas de vocês, prestando atenção, querendo melhorar. E é isso que Jesus quer. Jesus está abraçando a cada um de vocês nesse momento, dizendo que bom que vocês vieram. Muita paz no coração e até uma outra oportunidade. Neste momento, a gente vai fazer a nossa caridade e depois que a gente fazer a nossa oração, a gente vai fazer o nosso passe coletivo, porque ainda estamos, é inverno, a gripe está aí, então a gente tem que se prevenir. E o passe coletivo, ele é muito bom, é a espiritualidade atuando em nós. Então, neste momento, vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nos presídios, que estão sofrendo, que não querem aceitar com resignação o que fizeram. Que Jesus, o Divino Mestre, os auxilie para que eles mudem de vida. Vamos também levar o nosso pensamento nos hospitais,
nos asilos, onde há muitas pessoas sofrendo por doenças, às vezes, que não aceitam. E Deus, que sabe tudo da nossa vida, sabe do sofrimento de cada um. Vamos também olhar pelas pessoas que estão nas ruas, vítimas das drogas, que elas encontrem conforto e que elas entendam que o Cristo está de braços abertos, pedindo para que eles voltem para os seus lares, que muitas mães sofrem, e que eles voltem de novo para o Mestre Divino. Vamos pedir também pelas pessoas que trabalham, que todos os dias vão em busca do pão, sejam pedreiros, sejam serventes ou outra profissão, que elas sejam paradas e que todos os dias elas consigam trabalhar com saúde e com paz. E agora, neste momento, meus irmãos, cada um sente-se bem na cadeira, que neste momento cada um vai receber o passe da espiritualidade. Vamos pensar em Deus, vamos pensar em energias positivas neste momento que a gente quer para a nossa vida. Vamos pensar que queremos a paz, muita paz para o nosso dia a dia. E se alguém neste momento, tem alguém lá em casa que a gente quer trazer, pensa nessa pessoa que a espiritualidade vai ajudar neste momento. Jesus, Mestre Divino, anda por aqui em cada um, enviando a tua luz por meio dos teus espíritos, nos libertando do mal, nos afastando de pensamentos que nos aniquilam. E pedimos, Jesus, neste momento, este passe, um passe de paz, um passe de harmonia. Também pedimos que neste passe venha para nós um sentimento de perdão e de caridade ao próximo, que a gente consiga enviar a todos muita luz e muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. A todos uma boa semana. Vamos em paz e que Jesus, nosso Mestre, nos acompanhe. Também tem uma linha lá. E vamos em paz.